E aí, sexto ano, como é que estão? Tudo bem? Eu é o professor Alcides de Ciências do Integral para mais uma videoaula e a nossa videoaula de hoje tem o título A Terra por Fora, características da crosta terrestre. Bom, nós já vimos nas nossas últimas aulas que a Terra tem algumas características específicas e no nosso último encontro vimos que a Terra ela tem algumas camadas, né, internamente, sendo a mais externa a crosta. Comparativamente a um ovo, seria então a casca do ovo. E essa casca na Terra, ela é um pouco trincada, digamos assim, né? São várias partes que são independentes. E nós veremos um pouco das características desta parte, chamada de crosta. Muito bem, vamos lá. Aqui na imagem nós temos várias porções. Vocês podem observar. Nós temos esta porção, vários pedacinhos, né, da crosta. E linhas, que são as divisórias entre esses pedaços. Por exemplo, este pedaço aqui, que inclui a América do Sul, é chamado de placa da América do Sul. Este outro pedaço é chamado de placa de Nazca. Então, nós temos uma linha aqui que divide as duas. Estão vendo? Bem, esta linha, neste caso, ela está um pouco abaixo da superfície terrestre, ou seja, está a maior parte, se não toda, no fundo do mar. No entanto, algumas elas são visíveis sob o solo terrestre, né? Por exemplo, aqui, aqui, aqui. E eu trouxe algumas imagens aqui que permitirão ver a união dessas camadas, chamadas de placas tectônicas. Então, olha só, nessa imagem aqui vocês podem visualizar, nós temos aqui a linha divisória entre duas placas tectônicas, vejam só. Né? Então, elas, nesse caso aqui, elas estão convergindo uma com a outra. Então, nós temos aqui uma pequena elevação do solo, vem? Dos dois lados, porque uma está chocando com a outra, certo? Nós também temos aqui um outro exemplo, agora numa escala um pouco maior que aquela outra. Visualização aqui, nós temos basicamente o sul da América do Sul, né? Só para vocês terem uma ideia, Marechal Cândido Rondon, por exemplo, está mais ou menos na ponta da seta ali, tá? Talvez, não, um pouco mais para cima, perdão, aqui assim, ó, na ponta da seta. Aqui nós podemos ver uma parte da Cordilheira dos Andes, que está aqui representada pela cor branca, cor de neve, né? Também, ó, uma elevação provocada pelo choque de duas placas tectônicas, né? Aqui é uma escala muito maior, inclusive. Bom, e essas placas tectônicas, que são esses pedaços, então, da crosta, então, nesses encontros, ocorre o atrito entre elas, né? Então, formam-se os terremotos, que são tremores de terra em virtude desse atrito. Se nós observarmos aqui nessa imagem, nós podemos ver que a maior parte dos terremotos que estão aí representados pelos pontos roxinhos, eles ocorrem nas linhas divisórias entre as placas, em virtude desse atrito, né? Então, existem regiões que são áreas com várias linhas divisórias, por exemplo aqui, e nessas regiões os terremotos são muito comuns, né? Em virtude desse atrito. E essas placas tectônicas, elas, então, como são rochas sólidas, né? Mesmo no fundo oceânico nós temos rocha sólida, elas são formadas basicamente por três tipos de rochas.
que diferem devido ao tipo da origem, como elas foram originadas. A primeira forma, chamada de magmática, ela vem do magma. Magma, quando é expelido para fora da crosta, é chamado de lava, né? Quando essa lava resfria, ela vai formar então uma rocha. Uma rocha que é chamada de magmática. Por exemplo, aqui na nossa região, o basalto, que é essa rocha meio escurinha que nós temos aqui. Inclusive, eles utilizam para fazer a pavimentação das ruas, né? Ou também popularmente chamado de paralelepípedo, né? Aqui da nossa região, pedra irregular, vários termos para designar esse tipo de pavimentação. Aquela rocha ela é basalto, é formada através então do resfriamento da lava que ocorreu aqui há milhares de anos atrás. O segundo tipo é chamado de sedimentar. E esse tipo ele forma com o acúmulo de sedimentos. Pode ser levados pelo vento, pela água, que vão formando uma camada. E com o passar dos milhares de anos, essas camadas elas vão formar uma rocha. Um exemplo que nós temos aqui é o Parque Estadual de Vila Velha, né? Uma imagem aérea do Parque Estadual. Nós temos aqui os pedacinhos de rocha que estão aqui, né? Do tipo sedimentar, nesse caso aqui arenito. No Paraná ainda nós temos também o exemplo do terceiro tipo, que é chamado de metamórfica. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é da Ilha do Mel. Então a rocha metamórfica é quando uma rocha sedimentar ou magmática, devido ao calor ou qualquer outro fator, como por exemplo a pressão, ela muda de constituição. Então, neste caso, ela vai ser chamada de rocha metamórfica, que é uma forma que não é nem sedimentar nem magmática mais, certo? Nessas rochas, principalmente nas sedimentares, geralmente nós temos a formação e a conservação de partes ou de um ser vivo inteiro, né? Por exemplo, aqui, esses ossos que são de Vespersaurus paranaensis. Então, o Vespersaurus paranaensis ele foi descoberto aqui perto de Cianorte, uns 200 km de Marechal. E esses fósseis eles nos permitem entender como eles são conservados nessas rochas de diversas formas. Eles nos permitem entender como é a dinâmica destas placas tectônicas ou propriamente dito dos continentes, né, que nós conhecemos que são as partes secas, né, dessas placas tectônicas. Por exemplo, aqui nós temos o Sinognathus, que é um tipo de réptil, né, que tem fósseis sendo encontrados na América do Sul e na África. Este animal não era um exímio nadador, capaz aí de cruzar todo o Oceano Atlântico. Então a gente se pergunta como é que existem fósseis da mesma espécie em dois continentes tão distantes. Por quê? Porque, claro, os dois continentes que hoje são distantes, em uma época da história da Terra, eles já foram muito próximos. Então olha só a evidência, né, que mostra essa história da dinâmica, da movimentação dos continentes. Existem vários outros exemplos que indicam isso também, evidenciando aí que realmente a teoria da deriva continental ela é verdadeira, né? Ou seja, realmente as placas dos continentes estão movendo-se continuamente. E sobre estas rochas, nós temos processos de decomposição, né, que levam à formação de solos. E esses processos, eles podem ser de diversos tipos, ou melhor, de 3 tipos. Então nós temos ali o processo físico, quando ele é feito através de fatores ambientais, como por exemplo pressão atmosférica, temperatura, né? Agora fez frio, calor, dilata, contrai, as moléculas ficam mais próximas, mais distantes.
Isto vai fazendo com que as rochas vão quebrando. E esse processo de quebrar vai fazendo com que elas vão virem farelinho. E o farelinho vira solo. Existe um processo químico também, feito por substâncias, como por exemplo a água, o próprio chorume, que é oriundo aí da decomposição de matéria orgânica, que vai corroendo, né? A rocha vai batendo, existe o ditado que indica isso, né? Evidenciando então que existe esse processo de intemperismo também. E o biológico, que é feito por organismos vivos. Por exemplo, vegetais e bactérias. Então, galera, olha aí. Nós temos então essas características aí da nossa crosta terrestre. Nesse videozinho nós vimos então que existem as placas tectônicas, que é possível visualizá-las, que elas estão em movimento, que são áreas, as bordas dessas placas são áreas onde nós temos maior tremor de terra em virtude do atrito. Nós vimos que nós temos 3 tipos de rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, que elas ocorrem aqui. O que são fósseis e a sua importância. E quais são os tipos de formação de solos. Então essa é a nossa aulinha de hoje. Espero contar com vocês aí para a resolução dos exercícios de tarefa. Nós temos então exercitando o conteúdo, o exercício 4 da página 105, os exercícios das páginas 112, 113, 114, 115 e 116. Beleza? Um pouco mais de exercício dessa vez, mas eu acredito que vocês dão contas porque vocês são excepcionais de bons, né? Boa noite para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.